Seja bem-vindo a mais uma videoaula deste módulo, o Olhar Interior. Neste vídeo nós iremos tratar sobre crenças limitantes e o olhar para dentro de si. A grosso modo, nós podemos pensar que crenças limitantes tratam-se daquilo que aprisiona a nossa mente, engessa o nosso pensamento, limita as nossas ações e, consequentemente, o nosso desenvolvimento. Por isso, este assunto dentro deste módulo, gestão de si mesmo, o olhar interior. Mas como que acontece essa questão da crença limitante? Você já desvirou o chinelo da sua mãe com medo dela morrer? Diz para mim. Se você ainda não fez isso, significa que você é uma geração bem nova, mas provavelmente se você conversar com seus pais, eles irão falar que já fizeram isso com medo dos seus avós, no teu caso, morreram. Loucura. Você foi zoado quando pequeno porque engoliu uma semente de laranja e os adultos falavam que ia nascer uma laranjeira dentro de você? Essas coisas acontecem. Não passa embaixo de escada de jeito nenhum? Então, o assunto é sério e por vezes impede de evoluir e conquistar nossos sonhos. Por isso nós estamos evoluindo nessas aulas, falando sobre assuntos especificamente sobre esse olhar interior, de você olhar para dentro de si mesmo. Mas aí vocês podem estar pensando, o que vem a ser uma crença? E eu lhe respondo, crenças são as regras pelas quais vivemos. Podemos dizer que são princípios que norteiam a vida de uma pessoa. São crenças, é aquilo que nós acreditamos. Se quiser saber no que uma pessoa acredita, preste atenção naquilo que ela faz e no que ela diz crer. Precisa ter congruência no que ela faz, naquilo que ela diz crer. Do contrário, teremos problema. Até aqui existe aquela máxima, né? O que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Exatamente. Palavras convencem, atitudes arrebanham pessoas diferentes. Logo, as crenças então têm o poder de criar ou destruir sonhos, famílias, pessoas, futuros. E aí a responsabilidade nossa. Minha intenção não é afrontar a crença de ninguém. Se você ainda continua desvirando o chinelo da sua mãe, não tem problema algum. Eu só quero chamar a sua atenção para mostrar como é que o assunto é forte. Apenas quero pensar com você na questão das crenças limitantes. Então, longe de mim querer afrontar a sua crença, por favor. Eu quero mostrar como que isso acontece no nosso dia a dia, que interfere em mim enquanto pessoa, em mim enquanto profissional e em mim enquanto cidadão. No modo geral, tudo isso, e principalmente nas minhas relações interpessoais, e por que não falar na minha comunicação em público? Você vai ver, vai ver. Então olha só, como fortalecemos nossas crenças? Eu trago para você a equação da vitória ou da derrota. P mais E mais C igual a R. Como assim? É matemática? Matemática. Você vai ver como que isso funciona e é lindo e maravilhoso. Mas como assim? Com o exemplo fica mais fácil da gente entender. Por quê? Porque o P é de pensamento. Tudo começa na nossa mente. E agora já começo a responder as indagações que ficaram abertas nas aulas anteriores. Tudo, literalmente tudo, começa em nosso pensamento. Exemplo, o celular desperta às 5h30 da manhã. Nossa, tem que levantar. O pensamento gera uma emoção. E esta emoção, ela vai desaguar em um comportamento. Eu levanto já desanimado. E aí eu vou tomar um banho. E ao tomar o banho, o chuveiro queima. E ao queimar o chuveiro, eu fico com mais raiva ainda, começo a praguejar, começo a xingar, eu começo a querer agredir, inclusive, o chuveiro. E isso vai me trazer um resultado.
E esse resultado não é positivo, pelo contrário, é um resultado negativo. E começou tudo onde? Na minha mente, através de um simples pensamento. Agora vamos pensar de outra maneira. O celular despertou às 5h30 da manhã. E aí você acorda. Obrigado, tenho mais um dia. Quantas pessoas estão levantando em busca de um emprego? Eu tenho um. Eu tenho uma família. Eu tenho uma casa que me abrigou do frio. Eu tenho agasalhos que me protegeram também do frio. E aí você levanta com um sentimento de gratidão. Você vai tomar banho, o chuveiro queima da mesma forma, porque não é o seu estado emocional que queimam coisas. O chuveiro, no caso do exemplo, ele queima por conta da quantidade de horas utilizadas, então ele iria queimar na próxima ligada da mesma forma. Acontece que até mesmo o chuveiro queimado leva-nos a refletir. Quantas pessoas não têm água encanada, quantas pessoas não têm um banheiro, quantas pessoas não têm condições de tomar um banho. E aí é o sentimento da gratidão. Então você tem um comportamento que demonstra esse sentimento da gratidão que nasceu em um pensamento. Então o resultado é positivo. E tudo começou onde? Começou no pensamento. Percebe então como que nós somos resultado daquilo que pensamos? E aí as coisas acontecem com mais propriedade. E como que a gente então fortalece aquilo que nós acreditamos? E pode ser positivo ou pode ser negativo. O resultado ele vem. Nós sempre causamos resultado nas pessoas. Resta saber se esse resultado é positivo ou negativo. Então como que nós fortalecemos a crença? O exemplo do chinelo que está com a sola voltada para cima. Vamos voltar a ele. Se ficar assim, minha mãe vai morrer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e desvirar o chinelo. Resultado, minha mãe está viva. Eu potencializo a crença. Logo, toda vez que eu vejo um chinelo com a sola virada para cima, eu corro e desviro este chinelo. Quer ver mais um exemplo de como fortalecemos nossa crença? Eu não sou bom em matemática, é o que eu acredito. Comportamento, não consigo aprender, porque o bloqueio já está aqui dentro da cabeça. É aqui que precisa virar a chave. Resultado, fui mal na prova. Claro, não consegui aprender. Potencializo a crença. Não disse que eu não sou bom em matemática? Tá, mas e aí como então modificar a crença? Você vai ver. Frases comuns primeiro das pessoas que têm as suas crenças limitantes. Eu não posso. Nossa, isso é muito difícil, é impossível. Não tem como fazer isso. Eu não sou feliz da vida. Eu não faço nada direito. Claro, isto também eu preciso trazer aqui. Tem muito a ver com aquilo que a gente ouviu na infância. Tem tudo a ver com o nosso histórico passado. Só que passado é ponto de referência, não é ponto de residência. Tem pessoas morando no passado, fazendo do passado uma verdadeira prisão que desenvolve depressão. Outras pessoas estão presas no futuro. Nossa, como que vai ser o ano que vem? Nossa, daqui 5 anos e daqui 10 anos. Pessoas assim estão presas no futuro, desenvolvendo a síndrome da ansiedade. Nós precisamos viver o presente, que é dado de presente. Então, o passado aconteceu, não tem como modificar, tem como ressignificar o passado. Aí é diferente. Aí é diferente. E eu ressignifico de que forma? Nossa, eu tinha dificuldade de falar em público, porque meus pais eram autoritários, gritavam comigo, brigavam comigo. Agora é hora então de eu ressignificar. Não é porque eles gritavam, não é porque eu tinha dificuldade que eu vou continuar com essa dificuldade. Essas frases acima, elas aliadas ao comportamento, normalmente trazem um resultado indesejado, aquilo que nós não queremos. Como então romper com as crenças limitantes? Acreditar que é possível. No exemplo aqui, é possível eu falar em público? Possível é. Possível é. Querer é outra história, mas é possível. Acreditar que é capaz. Eu sou capaz de falar em público. Sou capaz. Já começa a ressignificar os seus pensamentos. Merecimento. Eu mereço falar em público? Bom, eu acredito que eu mereça, porque eu tenho conhecimento, eu gostaria de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, eu gostaria de melhorar o meu relacionamento com outras pessoas, então eu acredito que eu mereço sim falar em público. Isto vai modificando, vai ressignificando a sua conduta.
E a partir destes pontos que eu trouxe até aqui, eu trago 3 sugestões para você. Primeira delas, identifique quais crenças limitantes lhe impedem de agir. E aqui é em todas as áreas. Olha como que o assunto é sério. Quantas pessoas tiraram a CNH e têm medo de dirigir, precisam buscar ajuda de, vamos chamar assim, de empresas que auxiliam a destravar o dirigir do carro. A pessoa é habilitada, mas ela tem medo. Por uma série de situações. Pode ser inclusive um acidente que ela passou e aí gerou aquele bloqueio. Então você precisa identificar. Eu gasto demais porque eu não consigo me controlar. O que te impede de controlar a sua gastança? Eu não consigo ir bem nos meus estudos. O que te impede de não ir bem nos seus estudos? Lembre-se, em aulas anteriores eu disse que as respostas estão nas perguntas. Nós precisamos fazer as perguntas adequadas. Do contrário, teremos dificuldades. Reconheça que é apenas uma crença. É o que você acredita, é o que você crê. Então tem condições de você mudar. E como que eu mudo? Essa crença tem algum fundamento? Volto a dizer, não com a intenção de afrontar o que você acredita, mas para a gente pensar. Poxa, um chinelo ter o poder de vida e morte na vida de uma pessoa? Parece que não tem certo fundamento. Quais fatos comprovam esta lógica? Bom, eu teria que fazer um levantamento para ver quantos filhos que deixaram de virar o chinelo e suas mães vieram a falecer em seguida. Porque, pessoal, uma questão lógica. Questão lógica agora. É fato. Eu não virei o chinelo, não desvirei o chinelo. Minha mãe pode morrer hoje, pode morrer daqui uma semana, pode morrer daqui um mês, pode morrer daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, e você, minha mãe morreu porque eu não virei o chinelo. Não, sua mãe morreu porque chegou o tempo dela ser recolhida. Isso é fato. Faz sentido para você? Então a gente precisa entender que fatos comprovam essa lógica. Desde quando eu penso assim? No caso do chinelo, eu penso assim porque minha mãe me ensinou a pensar aqui. E aqui vem uma coisa bem legal, bem legal. Vamos lá. Um casal, recém-casado, o rapaz quis agradar a esposa e foi fazer um almoço para ela. E aí ele comprou uma peça de carne, falou, olha, hoje eu vou fazer uma receita que eu aprendi com a minha mãe. O rapaz falou para a esposa. Ela falou, nossa, que legal. E ele pegou a peça de carne. Primeira coisa, você corta a pontinha da carne aqui e a pontinha da carne do outro lado. Ela, mas por que corta? Ele, não sei, receita da minha mãe. Beleza, fez o almoço, ficou lindo, maravilhoso. Ela parabenizou o esposo. Tempos depois estava na casa da sogra, mãe do rapaz, e ela pergunta, olha, hoje seu filho fez uma receita que diz ter aprendido contigo. E eu fiz uma pergunta que ele não teve a resposta. Ele disse que tem que pegar a peça de carne e cortar as duas pontas e não usá-la. Você sabe por quê? Eu não sei, isso eu aprendi com a minha mãe. Um belo dia, o casal está passeando na casa da avó do rapaz e a menina lembra dessa história e pergunta para a avó dele, por que tem que cortar a peça da carne e inutilizar as duas pontas? E aí a avó do rapaz diz para ela, não, é que eu tinha uma forma pequena que não cabia a peça inteira, então eu cortava as duas pontas que não cabia. Né? Crença limitante. Vem passando de geração em geração. O negócio é doido. Fez sentido para você? Então, desde quando eu penso assim? Como será que as pessoas veriam essa minha crença? Então, você perguntando, volta a dizer, as respostas estão nas perguntas. Será que essa crença está me ajudando ou atrapalhando? E você vai ter essa resposta. E aí fica mais fácil você identificar o que fazer. Logo, é o momento então de ressignificar a crença. Substitua a crença limitante por uma crença libertadora. Você vai se sentir liberto. E aí fará todo sentido para você. Imagine que você tenha dificuldade em falar em público e depois você se vê, você se pensa transmitindo conhecimento com outras pessoas, com plateias, auditórios lotados, num ambiente religioso, na sala de aula, enfim, onde você quiser. Pense e sinta, antecipe aquilo que você está vivendo e liberte-se da sua crença limitante. Por fim, imagine-se vencendo essa crença, tenha comportamentos que fortaleçam essa imaginação.
e veja o resultado, crie um hábito. O hábito é o conjunto de repetições que nós fazemos e aí aquilo vai modificar a nossa vida. Lembrando que 95% daquilo que nós fazemos de uma maneira inconsciente. Por quê? Para que nós possamos otimizar tempo e economizar energia. Quando você vai escovar os dentes, você não imagina, olha, agora eu preciso pegar a escova de dente. Agora eu preciso pegar o creme dental. Agora eu vou colocar o creme dental. Não, você faz tudo isso inconscientemente para poder o quê? Administrar melhor o seu tempo e as suas energias. Crença limitante age da mesma forma. Inconscientemente a gente está fazendo. Por isso é o momento de você parar, olhar para dentro de si, gerenciar você mesmo e desvencilhar dessas crenças limitantes, colocando no lugar daquilo que te limita uma crença libertadora. Fez sentido para você? Que legal! Eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!